E nós chegamos ao quarto e último episódio da série retrospectiva 2020 da TV Brasil Central. Hoje nós vamos relembrar como a economia e a política sobreviveram à pandemia. A instabilidade no cenário internacional e uma doença nova que vinha da Ásia já sinalizavam que o ano não ia ser fácil. Vai sim passar por um processo de desabastecimento, de redução dos fluxos comerciais, porém Goiás vai ser menos afetado com isso. E não precisou ir longe para prever a alta do dólar em 2020. A confirmação da epidemia, ainda restrita à China, já dava mostras de que por aqui comprar a moeda norte-americana ia ficar mais caro. 19 de março, a ordem era fechar tudo, quarentena em Goiás. Tem uma conta para pagar, tem um cartão para pagar e 15 dias parado para mim é a mesma coisa do ano. Para evitar o desemprego em massa, foram criadas diversas linhas de crédito. Uma delas condicionava o empréstimo à manutenção de empregos. Sem vendas não há renda e fica difícil pagar o salário dos funcionários. Nos primeiros meses da pandemia, se percebia que, além de proteger a população da doença, era necessário encontrar uma alternativa para a economia não parar. Se não abrirmos agora, dia 4 de maio, vai significar 70% de demissão. Para tentar frear o desemprego por causa da crise, muitas empresas concederam férias aos empregados. De outro lado, a Goiás Fomento disponibilizou uma linha de crédito de R$500 bilhão para ajudar os pequenos empresários a segurar os empregos. Cada um de nós tem que se recolher para dentro das suas organizações, reorganizar custo, cortar todo o custo que for possível. Outra medida para não deixar a economia quebrar foi tomada pelo governo de Goiás. O programa de aquisição de alimentos passou por ampliação. O objetivo foi atender famílias de agricultores que tiveram prejuízos com a pandemia e que não se enquadravam no programa Auxílio Emergencial. Nós estipulamos em Goiás o índice aqui de vulnerabilidade das famílias goianas. Este índice identificou os 62 municípios mais carentes do estado de Goiás. Se Maomé não pode ir até a montanha vai até Maomé. Fechados por causa da pandemia, restaurantes passaram a vender através de dispositivos eletrônicos. A ideia era ser criativo. Fizemos uma ação nas redes sociais. A entrega de alimentos teve que se reinventar para sobreviver neste 2020. A higiene foi a regra número 1. Dentro dos critérios de boas práticas, um dos principais itens é que o motoqueiro, a pessoa que tem contato com esse alimento, depois que ele foi manipulado, ele realize a higiene das mãos com frequência. E os supermercados tiveram que se adaptar para combater a disseminação da doença. Um decreto estadual limitou o acesso nestes estabelecimentos. Agora, com o novo decreto, só uma pessoa da família pode fazer as compras. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia buscou uma forma diferente para o fechamento do comércio. A opção foi o revezamento que atingiu inclusive serviços essenciais, como farmácias e padarias. Para que o escalonamento desse certo, a cidade foi dividida em 10 zonas. De acordo com a Prefeitura, esse novo esquema de revezamento é por tempo indeterminado. Depois de 3 meses fechados, os shoppings de Goiânia reabriram as portas em junho. Um decreto da Prefeitura determinava o funcionamento do meio-dia às 8 da noite e com regras rígidas para evitar a propagação da Covid-19. Em todos os pontos de contato do cliente, ele vai ter uma segurança a mais. Um pouco depois foi a vez da Feira da Madrugada na região da 44 voltar a funcionar. Os feirantes se revezavam a cada semana seguindo as regras sanitárias. Não deixe de usar suas máscaras, seu álcool em gel e vamos, com fé em Deus, vai dar tudo certo nesse recomeço da Feira da Madrugada. E para acelerar a recuperação da economia do estado, foi criada a Secretaria da Retomada. A pasta ficou responsável pelos programas Mais Empregos e Mais Crédito. Em momentos de crise, a ação do Estado na economia ajuda a evitar a quebradeira. A Goiás Fomento ofereceu empréstimo com juros baixos para pequenos, médios e grandes empresários. Dependendo do faturamento, cada empresa pôde tomar empréstimo de até R$100 mil. Foi para me pagar minhas contas, não consegui fazer investimento, pagar as contas que eu estava devendo. O negócio da China nem sempre é o que parece. Pessoas que fizeram compras pela internet receberam no pacote, além do produto comprado, sementes sem identificação.
Técnicos do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás analisaram as sementes misteriosas. Essas sementes que entram no Brasil sem controle oficial do Ministério da Cultura podem conter pragas quarentenárias ausentes. Em outubro, a adoção de políticas públicas para o setor agropecuário foi discutida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o governador Ronaldo Caiado. A ministra veio fazer a entrega de selos de qualidade para 3 produtores de queijo artesanal do estado. Sair da informalidade é o grande desafio para os produtores de queijo artesanal. A saúde de nosso rebanho bovino foi mantida com a realização das 2 etapas da campanha contra a febre aftosa. A primeira aconteceu em maio e a segunda em novembro. Cerca de 10 milhões de bovinos e bubalinos foram imunizados. A pandemia não venceu a democracia. Em julho, o Congresso adiou as eleições municipais de outubro para novembro. Como voltam de 2 em 2 anos e tem toda aquela coisa, às vezes as pessoas têm aquela má vontade de ir para as urnas, mas nós temos que ser felizes por irmos às urnas, que é uma das formas de a gente exercer a democracia. No tabuleiro que foi a sucessão em Goiânia, nenhuma peça se moveu até o dia em que o Íris Rezende informou que não iria tentar o 5º mandato. Em agosto, ele anunciou a aposentadoria após 60 anos de vida política. Aqui estou para, de maneira oficial, comunicar que não serei candidato à reeleição à Prefeitura de Goiânia no pleito que se aproxima. Cumpre-me também informar que encerro, neste momento, a minha carreira política, construída ao longo de mais de 6 décadas. A Covid-19 tirou muitos políticos de cena. Nem todos passaram pelo calvário do prefeito eleito Maguito Vilela. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, chegou a ser internado. E veio a eleição no dia 15 de novembro. Em Goiânia, 14 partidos apresentaram um candidato a prefeito. Maguito Vilela, que já estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa da Covid, venceu. Maguito e Vanderlan voltaram às urnas 2 semanas depois. Ainda internado, o MDBista foi o vitorioso com mais de 277 mil votos contra 250 mil de Vanderlan. 356.949 eleitores deixaram de votar, um percentual recorde. Os votos nulos superaram a 60 mil e os brancos somaram mais de 26 mil. Agora é esperar a plena recuperação do prefeito Maguito Vilela, que ele possa estar de volta para cumprir o seu programa de governo, tornando Goiânia uma cidade melhor de se viver a cada dia.